Esta semana eu estive envolvido em uma situação muito delicada com meu irmão, que está internado ali no hospital da Unimed Rio, e a situação muito delicada. E eu falei para ele assim: eu vou no sábado estar falando sobre a igreja que queremos. Aí ele olhou para mim, uma das poucas palavras que ele falou foi assim: mas não seria melhor tratar da igreja que Deus quer? Pois é, mas é sobre isso também que nós vamos tratar. E eu percebi, meus irmãos, que os que eu ouvi estavam exatamente tratando desse assunto, porque nesta última preleção, o pastor Adriano, com muita sabedoria, que lhe é peculiar, falou exatamente isso, porque às vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. E nós temos visto tanta coisa por aí, irmãos, e que às vezes até nos assusta e provoca situações das mais diversas que vocês podem imaginar. Um amigo meu, por exemplo, me falou que alguém indo para Curitiba para uma conferência na área da ciência, não é uma conferência religiosa, né, da igreja, e este professor indo para este lugar, a pessoa que ia recebê-lo no aeroporto de Curitiba falou assim: eu estou indo e estou com um amigo meu que é vereador e ele vai recebê-lo, ele deseja muito encontrar o professor. Aí, tá bom. Olha, e ele é pastor. Aí o outro falou assim: puxa vida, ele não tem nenhuma qualidade. Tamanha coisa, a coisa está muito estranha, está muito difícil, tanto no âmbito da política, quanto do âmbito eclesiástico. E a coisa é tão séria, pastores, professores, seminaristas, já que estamos no seminário, que em 2014, se não me falha a memória, nós batistas nos reunimos ali no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, e fizemos um congresso de professores de seminários. E neste congresso nós tratávamos não de teologia apenas, também tratávamos de teologia porque fomos teólogos, mas o foco era a integridade no ministério. E ficou muito nítido que a igreja que nós queremos é uma igreja onde haja integridade. Aí disse com muita sabedoria o pastor da PIB de João Pessoa, Estevão Fernandes, que não apenas integridade, porque integridade nós esperamos de qualquer pessoa, da pessoa que estava fora. Integridade nós esperamos dos políticos, integridade nós esperamos dos profissionais liberais, integridade nós esperamos dos professores da escola pública, integridade nós esperamos do nosso vizinho, daquele com quem nós fazemos algum tipo de acordo. Esperamos que as pessoas sejam íntegras. É esse tipo de atitude que nós esperamos, e é normal. Mas ele falou o seguinte: nós queremos mais do que integridade, nós queremos santidade. Porque santidade é um padrão ou um patamar mais elevado do que a integridade, pastor Cristiano. Queremos pastores íntegros nos nossos púlpitos, queremos irmãos íntegros nos bancos de nossas igrejas, mas mais do que isso, pastor Humberto, querida igreja, queridos seminaristas, nós queremos nos púlpitos e nos bancos de nossas igrejas pessoas que busquem a santificação, porque sem santificação não existe igreja. Não há igreja sem santificação. Aí diz a Bíblia, o Humberto rapidamente se apressou em completar: ninguém verá o Senhor, no sentido de se relacionar. E não é um paradoxo, porque na verdade, quando o texto diz que ninguém verá o Senhor, existem verdades escatológicas,
bibliológicas, missiológicas. É uma verdade, não na verdade escatológica. A Bíblia diz que todo olho verá, então todo mundo verá a Deus, né? Então, sem santidade ninguém verá o Senhor agora, na sua própria vida, na sua experiência pessoal. Tem muita gente que quer ver Deus, quer ver o agir de Deus, quer ver Deus mudar, quer ver Deus tratar, quer ver Deus fazer alguma coisa na sua vida, na vida dos seus, na vida do seu bairro, na vida da sua cidade, na vida da sua nação, mas não busca santidade. E não buscando santidade, sem santidade ninguém vê Deus, não ver Deus, o agir de Deus, não ver Deus também na vida do outro. Na oração do Pai Nosso, pastor Adriano, bebi muito da sua palestra, aliás, eu pensava que podia até terminar por aqui mesmo, nem sei para que ouviu o pastor Charles, mas na verdade, na oração do Pai Nosso, quando eu sempre tive uma curiosidade muito grande para saber essa questão de santificado seja o teu nome, porque na verdade o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome do Cristo é santo já, né? Porque como é que eu posso pedir santificado seja teu nome? Em quê? Como? Por que ora-se santificado seja o teu nome? Será que eu preciso santificar? Como eu faria isso? Eu santifico o nome do Senhor quando as minhas atitudes, o meu testemunho é santificado. Quando olham para mim e dizem: que crente, que homem, que mulher, que pessoa santificada, que testemunho, que integridade, que santidade. Eu quero ser como ele. Quando nós nos tornamos paradigmas de Deus para uma sociedade que está sendo destruída, corrompida. É justamente nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. É quando o mundo lê em nós o Evangelho. Quando o mundo lê em nós o Evangelho, nós estamos santificando o nome do Senhor. Quando olha para Joseline, missionária Joseline, eu leio o Evangelho nela, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu olhar, no seu estender de mão, no seu abraçar, no seu falar, no seu tratar, no seu caminhar, no seu vestir. Ela é carta viva de Deus. O apóstolo, aliás, o evangelista João, quarto evangelho, todo mundo conhece. Os teólogos falariam assim, a questão da união hipostática do verbo, quando o verbo se faz carne. Pois é, o Cristo é o grande paradigma, e o verbo se fez carne nele, mas também ele quer que o verbo se faça carne em você. O verbo se faz carne em nós, quando nós somos o próprio evangelho de Deus encarnado no meio de uma sociedade que carece de ver Cristo em nós. Eu vou pedir aleluia também, glória a Deus, pastor André. Acho que eu tenho que fazer esse negócio, sabe? Que Deus possa estar nos capacitando para ser esta igreja que faz diferença, mas faz diferença não por causa de mim, mas por causa do Cristo que está em mim, tão vivo, tão vívido, tão real, tão autêntico. Aliás, autêntico, acho que é a palavra mais sublime hoje que nós precisamos burilar em nossa vida, nas nossas relações. Eu não sei, acho que aumentou. Está ouvindo aí? Tá bom? Tá tranquilo? Autenticidade no que nós falamos, no que nós pregamos, nas nossas relações. E aí também eu retomo, estou pegando emprestado tudo de você, tá? Fica tranquilo. Depois eu pago direito, voltou lá, é isso? Né? É porque a igreja, pelo menos para alimentar o ponteiro do carro, pastor Adriano, porque a igreja é isso, a igreja é a alteridade. A igreja é o outro. Ser igreja quando é que eu sou igreja? Eu sou igreja quando o centro das minhas atenções não é eu mesmo, mas é o outro. O outro passa a ser o meu foco. A igreja que Deus quer é a igreja que cuida, é a igreja que abraça, é a igreja que ama, é a igreja que vê o outro, enxerga o outro. Pastor, eu vejo todo mundo,
É igual naquela questão social que a gente passa pelo outro e fala bom dia, e o outro vai falar bom dia, né? Normal. Se quiser falar mais alguma coisa, já dá problema. E esse sujeito aí, nem vou cumprimentar ele, porque eu passo por ele e falo bom dia, ele quer falar da vida dele. Ele quer dizer como está realmente. Eu estou só desejando bom dia para ele, não estou perguntando nada não. Nós temos dificuldade de nos relacionar de fato, de verdade. Os nossos relacionamentos cada vez mais tendem a ser superficiais. E às vezes, esta relação de alteridade, a relação com o outro, dentro da igreja, que deveria ser o nosso foco, porque o Cristo ensina assim, o amar o próximo como a si mesmo. Repara que é o próximo primeiro. Parece que está cada vez mais vazio de significado para a igreja. Nós estamos reunidos para edificar, nós estamos reunidos para tratar das nossas próprias dificuldades e anseios, terrenos e celestiais, mais terrenos, mais imediatos. Parece que as verdades espirituais estão meio deixadas em segundo plano, porque eu quero que as pessoas vejam a ação de Deus no mundo físico, agora em mim, no que eu tenho, no que eu possuo. A igreja que nós queremos, ou deveríamos querer, é uma igreja que está com seus olhos espetados no outro e na felicidade do outro, em servir o outro, em amar o outro, em acolher o outro. O William falou isso. O William falou: seria tão bom que a igreja fosse assim, aquele local em que nós desejamos estar, aquele local que nos completa, aquele local que nos envolve, aquele local que nos acolhe. Aliás, as temáticas deste seminário, eu vou tentar enxugar bem, e eu estou fazendo mais um apanhado, são bem interessantes. Seria tão bom que a igreja fosse assim. Qual seria o ideal de igreja para você? O William falou. Depois, aliás, primeiro foi o Diego, né? O pastor Diego falou: é difícil termos a igreja que queremos. É difícil, porque talvez, eu não vi o colega comunista, pastor dessa igreja, falando, porque eu tive que dormir pelo menos 3 horas essa semana. Eu fiquei sem dormir quase a semana inteira. Eu estou até embriagado, tanto sono, tanto cansaço. A semana inteira sem dormir, de segunda até sexta. Ontem eu consegui dormir 4 horas mais ou menos, de ontem para hoje. Então, pastor Diego, é difícil porque nós estamos com os olhos tão espetados no nosso próprio umbigo, que as nossas relações são umbilicais. Nós estamos tão preocupados com o que nós sentimos, que nós temos dificuldade de enxergar o outro com as suas próprias necessidades. Talvez seja difícil termos a igreja que queremos, porque nós estamos com muita dificuldade de nos desvencilharmos de nós mesmos. Porque para ser igreja, tem que se negar a si mesmo. Só conseguimos viver o evangelho quando nós morremos para nós mesmos. É tudo paradoxal, né? Para viver tem que morrer. É por isso que o Cristo disse que se a semente, eu vou aquela figura, né? Se a semente caindo no chão, se a semente não morrer, fica ela só, mas se morrer, o quê? O que acontece? Produz muito fruto. E depois teve o pastor Adriano, que nós já citamos, onde as mudanças devem acontecer? Em mim. Eu tenho que esperar mudanças em mim, não no outro, porque às vezes nós culpamos todo mundo. E afinal de colocar a culpa é um problema, né? Porque na verdade não temos que buscar quem é o culpado, nós temos que buscar as mudanças. Romanos capítulo 12, citado também aqui, esse texto eu tinha separado. Romanos 12, 1 e 2, abram aí por favor. Romanos 12, 1 e 2, vale a pena espetar os olhos em Romanos. Eu estou aqui com uma Bíblia, com uma letra tão grande, que maravilha. Estão enxergando tudo? Acho que eu enxergo isso aqui até sem óculos. Até com os olhos fechados, consegue enxergar essas letras.
pastor Adriano falou onde as mudanças devem acontecer em nós. Mas aí me deu uma matemática, segura aí Romanos 12, me deu uma matemática é a seguinte: o que nos impulsiona a sermos igreja? Por quê? Nós já tratamos do seria tão bom se a igreja fosse assim. Nós já tratamos do é difícil termos a igreja que queremos. Já meditamos sobre onde as mudanças devem acontecer. E agora nós vamos buscar fundamento para o que nos impulsiona a sermos esta igreja, a igreja que nós queremos, a igreja que Deus quer, a igreja como deve ser, a igreja que experimenta as mudanças que devem acontecer. Mas o que nos impulsiona a isso? É interessante, figura Romanos 12, 1 e 2 aberto aí. É interessante, irmãos, que eu sou casado, tenho filhos. Quantos são casados aqui e têm filhos? Então vocês já devem ter passado por muitas situações, tanto no casamento quanto com seus respectivos filhos. Mas o que te impulsiona a prosseguir, ensinando, cuidando, acolhendo, é o quê? O amor. Essa seria uma das bases de sustentação da relação familiar. Amar, porque quem ama vê mais qualidade do que defeitos. Quem ama vê mais qualidade do que defeito. Quando eu vejo alguém reclamando muito de alguma coisa, eu começo a pensar assim: ele deve amar mais, tem que amar mais. Que quando nós amamos, nós destacamos as qualidades e tratamos dos defeitos. Não escondemos os defeitos não, tá, irmãos? Nós tratamos. Romanos 12, 1 e 2, o Paulo, depois de explicar para a igreja em Roma uma série de fatores que demonstram que, apesar de todo defeito que nós temos, de todas as mazelas que nós desfrutamos, Deus estava disposto a amar, e disposto a justificar, e disposto a perdoar, e disposto a tratar, disposto a se relacionar, disposto a orar por você, disposto a perdoar, disposto a acompanhar, disposto a estar contigo, disposto a nos abraçar, disposto a tudo por nós. Aí chega no capítulo 12, o Paulo escreve esse texto, e eu costumo entender esse texto, queridos colegas, como um ponto de inflexão, ele chega a um ponto, vai do capítulo 1 até o 11, e chega no 12, depois de falar de tudo que Deus fez, é como se ele parasse no capítulo 12 agora, e colocasse a seguinte proposição: tendo em vista, por conta de tudo que Deus fez, por conta deste amor de Deus capaz de perdoar, por conta de tudo isto que Deus proporcionou para nós, eu rogo a vocês, eu peço, eu suplico a você, irmão, ou rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é justamente aqui que nós nos encontramos agora, nesse momento aqui deste seminário, em que nós já fomos apertados de todos os lados, e até bico na canela nós tomamos hoje, do pastor Adriano principalmente, né, pastor Adriano?
Eu me senti como aquele aluno sozinho na sala de aula, com o professor falando, olhando para mim, batendo no quadro, tremendo, mas escrevendo. Pastor Adriano, queridos colegas, pastor Diego, professor William, queridos pastores, pastor Cristiano, pastor Humberto, tantos colegas aqui, eu me senti um aluno assim, porque, na verdade, quando eu fui confrontado pelo texto, ou por tudo que já foi falado aqui, eu percebi que eu não tenho que tentar mudar os outros, ou esperar a mudança no outro, eu tenho que primeiro mudar a mim mesmo, as minhas expectativas. Talvez, quem sabe, trancado naquele quartinho com o espelho diante de mim, eu começar a ver quem eu sou realmente, para Deus, para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu próximo. E o texto é bem interessante, irmãos, que ele sugere isso de forma muito tranquila, quando ele diz assim, ó, não vos conformeis com este século. Você não tem que mudar para agradar o mundo, para agradar as coisas que estão lá fora. Nós conhecemos bem esse texto, é um texto muito tranquilo. Mas tem um detalhe aqui importante, que às vezes nós passamos despercebidos, nós passamos batidos por ele. Mas, olha só, você não tem que se conformar. Tudo bem, não estou me conformando com o mundo, tranquilo, mas tem uma outra coisa que tem que fazer, porque nós chamamos muito a atenção, missionária Joseline, para a questão de não se conformar com o mundo. Cuidado, não se conforme com o mundo, mas há uma questão primordial e talvez de muito maior importância do que esta conformidade com o mundo, que é o transformar a você mesmo, mudar a mim mesmo. Transformar a si mesmo, mudar os meus padrões. Eu tenho que mudar os meus padrões de pensamento, porque é pela renovação da vossa mente. Não é apenas mudar as atitudes, e nós trabalhamos esse ponto muito bem nessa mudança, porque até nós tratamos aqui, o comunista pastor Adriano falou da questão do amor, que amar é uma ação, sim, sem dúvida, amar é agir. Eu fico mais ainda impressionado com o que o irmão realmente trouxe com muita sabedoria, que Deus manda amar, e que tem gente que pensa que amar é um sentimento. O maior erro que nós cristãos cometemos são os erros conceituais. A gente pensa que uma coisa significa uma coisa e não significa aquilo, e você vive a vida inteira pensando que é daquele jeito e não é. Amar não é um arrepio, amar não é um sentimento. Que isso, pastor? É verdade. Amar está ligado ao campo não dos desejos, mas da vontade. É diferente, é volitivo, é uma ação que envolve decisão de fazer ou não fazer, de ir ou não ir. Então o amor está no campo da vontade, da volição. Amar é volitivo, tanto é que Deus manda amar, porque decidir amar depende de você e não dos seus hormônios. Para amar, eu tenho que mudar padrões mentais, Aliás, tudo começa no pensamento. Tem gente que pensa que eu vou mudar a minha vida mudando a minha forma de vestir. Tudo bem, às vezes é bom você mudar a sua forma de vestir, se isso está tão desvirtuado assim. Mas para mudar mesmo de fato, mude sua roupa de dentro do teu coração. Mas para isso, para eu mudar, eu preciso de uma base, de algo que me leve a fazer isso. Se eu não tiver uma motivação, algo que me impulsione, algo que me provoque, algo que dê um bico na minha canela, eu vou passar a vida toda da mesma forma, pensando da mesma maneira e, por consequência, agindo da mesma maneira. Então, a primeira coisa que nós temos que entender neste dia, neste seminário,
é que nós temos que mudar os nossos padrões de pensamentos. Eu tenho escrito isso em algumas colunas. Eu falo sobre a responsabilidade individual nossa, as nossas ações, a nossa mudança que temos que realizar em nós mesmos, em algumas colunas. Sobre essa questão da conformidade com o mundo, tem o texto que você citou no início, escorpiões, lagartos, cobras e outros bichos. Falando daquele turista que foi à China, chegando lá, ele foi a uma feira onde vendiam vários alimentos, e chegou ali, ele viu rato frito no espeto, ele viu escorpiões assados, ele viu caldo de verme, risoto de lagartixa, e cachorro ao molho pardo. Ele ficou horrorizado com aquilo, falou: nunca mais eu volto desse lugar. Mas só que ele ficou muito tempo lá na China e voltou outras vezes àquele local. Aos poucos ele foi se acostumando com o cheiro, ele foi se acostumando com a aparência das coisas, ele foi experimentando algumas coisas menos indigestas, e de repente ele viu: não tem nada a ver, é delicioso um escorpiãozinho no espeto, ou quem sabe, gosto muito desse caldo de vermes, e começou a comer iguarias desse tipo, sem achar mais nada mais nauseante. Queridos, ele mudou o seu parecer, porque se acostumou, se conformou com aquela situação. Mas houve também uma mudança de padrão de mentalidade, ele passou a enxergar aquilo diferente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o cuidado para nós não mudarmos nossa mente para se conformar com o mundo. O texto diz que nós temos que estar impulsionados a mudar nossa mente para um outro tipo de padrão. Qual é o padrão que eu estabeleci para a minha vida? Então, antes de falar desse padrão, vamos dissecar esse texto aqui um pouquinho. O texto diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando eu consigo mudar, quando eu consigo transformar a minha mente, quando eu consigo trabalhar os meus pensamentos, eu passo a experimentar alguma coisa que o texto diz. O quê? Se eu quero ver Deus, se eu quero ver a ação de Deus, se eu quero ter Deus na minha vida, se eu quero ter Deus nos meus negócios, se eu quero ter Deus nas minhas relações, se eu quero ver Deus agir na minha vida, na vida do próximo, na vida da igreja, eu mudo minha mente para os padrões que Deus requer de mim. Aí o texto diz: mudando assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A intenção da mudança de mente tem que ser experimentar o que Deus quer para mim. Não tem que ser uma mudança de mente para eu experimentar o que eu quero, mas tem que ser uma mudança de mente, uma metanoia, como diria no termo grego, uma mudança de mente para experimentar a vontade de Deus em mim. Não é uma mudança de mente para eu experimentar a minha vontade em Deus. Mais ou menos isso. Porque tem gente que quer mudar a mente para experimentar a sua vontade realizada por Deus. Mas na verdade a mudança de mente deve ocorrer para experimentar a vontade de Deus em nós. E a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. E isso nem sempre nós concordamos. Pastor Adriano, pastor William, pastor Diego, meus queridos irmãos, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, porque eu estou querendo casar, e uma menina assim, assada. Começa a descrever a menina, começa a descrever, aí você começa a orar, e se você for orar, quando você acabar de orar e você falar assim: mas que seja feita a sua vontade, já era, a pessoa já fica decepcionada. Poxa, pastor, não tem fé. Está vendo? Eu pedi uma menina assim, o pastor já vem pedindo a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Não, acabou. Deus, parece até que a vontade de Deus é aquela vontade que nos contraria sempre. Se eu estou pedindo uma loirinha, Deus não vai querer.
Deus vai mandar uma morena. Eu estou pedindo uma morena, vai mandar uma loirinha. Já repararam isso? Senhor, abençoa seu filho com uma porta de emprego, tal, assim, mas faça a tua vontade. Já vou ficar desempregado. É como se as pessoas pensassem e esperassem o pior de Deus. Falar que, Senhor, faça a tua vontade, fosse o pior, e na verdade não é. Na verdade, a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Olha para quem está do lado e diga assim: a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. É sempre o melhor. E esta certeza deve nos impulsionar. Então, o meu ponto de apoio é saber que Deus sempre tem o melhor para nós. Jesus que ensinou isso. Nós pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Olha, nós pais imperfeitos. Tem algum pai perfeito aqui? Levanta a mão. Algum ser humano perfeito? Levanta a mão. Não tem. Eu estou com a mão levantada, deixa eu baixar a mão. Não tem. E se nós somos imperfeitos, muitas vezes injustos, muitas vezes não temos tanta bondade assim, mas mesmo assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, que é perfeito, que é justiça, que é bondade, vai saber dar boas coisas para cada um de nós. O nosso ponto de apoio é saber que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos ama de tal maneira. João 3,16 fala isso, é o texto áureo. Ele nos ama tanto, que não havendo nada maior e nem melhor para expressar esse amor para nós, Ele deu a si mesmo, para demonstrar o seu amor por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu já estou encerrando, fiquem tranquilos. Então, o nosso ponto de apoio não é a situação do mundo, porque muita gente fala assim: nós temos que ser, o que nos impulsiona a ser igreja é a situação do mundo, pastor. O mundo está um caos, então nós temos que ser sal da terra e luz para esse mundo que está um caos. Sim, isso também pode nos impulsionar. A miséria do mundo, pastor, quando eu vejo aquelas crianças barrigudas, descalças, desdentadas, pelas esquinas, sem futuro pela frente, isso me impulsiona a ser igreja. Também me impulsiona a ser igreja, isso tudo. Pastor, o que me impulsiona a ser igreja é a noção de limitude, de finitude, de morte. Seja o que for, pastor, que vai acontecer, nós vamos morrer. Então, se nós vamos morrer, nós temos que ser igreja, nós temos que dar conta, todos nós vamos prestar conta do que nós fizemos. É verdade, isso também deveria ser algo que impulsionasse as pessoas a serem melhor, porque tem gente que vive como se fosse viver para sempre, né? Acha que nunca vai terminar a sua peregrinação aqui. Isso deveria ser um fator impulsionador para sermos a igreja que Deus quer. Pastor, comigo não é assim, eu não vejo esse lado ruim. Alguém pode dizer, eu vejo o lado bom. As organizações, as festas, as celebrações me impulsionam, pastor, a ser uma igreja melhor. Os eventos, os congressos, a música da igreja, pastor, quando estão cantando, quando estão louvando, isto me impulsiona a ser a igreja que Deus quer. Eu fico arrepiado, pastor, o que me impulsiona a ser a igreja é o templo, são os cargos. Irmãos, seja o que for que você tenha falado, ou nós temos falado, e nada disso deve ser o fator impulsionador a ser igreja, porque na verdade a igreja está muito além destas coisas. Primeiro, eu vou falar em rápidas palavras, que nós temos ainda um simpósio, como é que é? Oi? Uma mesa redonda? Então eu vou citar aqui pelo menos vou só citar, tá? Porque qual é o ponto de apoio? Qual é o ponto de toque? Qual é o ponto de equilíbrio? Vejam bem, Arquimedes diz assim: dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, uma haste, uma vara, e eu moverei o mundo. O ponto de apoio é aqui, para eu me impulsionar. Eu só posso me impulsionar se eu tiver um ponto de apoio. Qual é o ponto de apoio que faz a igreja ser igreja?
Ah, pastor, não tenho dúvida. Evidentemente, Cristo é o ponto de apoio da igreja, é o fundamento da igreja, é o alicerce da igreja, é o ponto de toque, é o que faz a igreja ser igreja. Sim, João capítulo 15, verso 15, o próprio Cristo diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Contando aquela parábola da videira, das varas: se você não está em mim, né, então você não vai poder fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. O Cristo testemunhado, vivido, o Cristo encarnado em nós, o Evangelho em nós, é o ponto, é o que nos impulsiona a ser igreja, como a igreja deve ser, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que faz aquilo que Cristo faria, evidentemente, através de cada um de nós. É ter esta certeza, é ter esta consciência, é ter essa vontade, este desejo de fazer não o que eu quero, e sim o que eu tenho que fazer. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, entre aquilo que se quer fazer e aquilo que se deve fazer. Alguém uma vez disse assim: ah, é fácil para fulano estar sempre nas atividades da igreja, ele gosta disso. Aí o fulano falou: não é que eu goste, é que eu tenho que fazer. O Paulo, o apóstolo, disse assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E ter Cristo testemunhado em nós é uma questão de fé, irmãos. Aliás, o texto em Hebreus capítulo 10, verso 38, aliás, Hebreus 11, começa no 10, 38, mas entra pelo capítulo 11, dizendo que a fé é o firme fundamento. Então a fé é um ponto de apoio. Mas que fé é esta? Aí eu cito a tríade do pastor Adriano, gostei muito da pastor Adriano. Não tem fé não, é amor, amor, santidade e verdade. Essa tríade, essa tridimensionalidade da vida cristã. A vida cristã, amor, verdade e santidade, só é vívida, só é real, só é autenticada por quem tem convicção de quem é. Se você não souber quem você é, quem Deus é, o que você quer, para onde você está indo, você não chega a lugar nenhum, você não faz nada, e você não vive esta verdade tridimensional da vida cristã. Uma vida autêntica, uma vida verdadeira, uma vida em amor e uma vida em santidade. A fé vê diferente do que nós vemos. Eu vejo isso, a fé vê aquilo. Eu vejo pequenininho, a fé vê ampliado. Eu vejo o que está perto de mim, a fé vê até o que é invisível. Não está, a fé vê. Não existe, a fé experimenta de antemão. Eu não consigo perceber, a fé já consegue usufruir. A fé vive além de nós, além do nosso tempo, além da nossa realidade, além do mundo físico. A fé vive no mundo de Deus, e é no mundo de Deus que a fé é consolidada. A fé caminha muito bem, mesmo entre os espinhos. Tratei desse texto também, o caminho entre os espinhos. Está lá na curtinha, depois dá uma olhada, vale a pena. Porque Machado de Assis fala uma coisa interessante, e eu cito também Machado de Assis, quando ele diz assim, aliás, vou pegar para ver, eu deixei aqui em algum lugar, minha memória não está muito boa, mas tem gente, Machado de Assis diz assim, existem aqueles que choram por saberem que as rosas têm espinhos, mas há aqueles que se alegram por saberem que os espinhos têm rosas. Machado de Assis. A fé é assim. A fé olha a aflição, a fé olha o deserto, a fé olha o caminho com espinho, e ela vê de outra maneira. Paulo chega a dizer: olha, a nossa leve e pequena, o quê? Tribulação leve e pequena. Ele diz mais: todas as coisas
cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estando preso, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, aliás, capítulo 4 todo, ele dá uma série de exortações, e depois ele chega a concluir, ele chega a falar, o que nos interessa é: alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A fé vê além das circunstâncias e possibilidades. A fé vê uma possibilidade no impossível, no improvável, no que não pode acontecer. Não pode acontecer. A fé diz que acontece, que é possível, que tudo é possível ao que crer. O que nos impulsiona é esta fé que não nos deixa infrutíferos. Aliás, a fé, ela sempre é produtiva. Para eu dizer que é fé, ela tem que ser produtiva. Porque fé é certeza. Em grego, eles conseguiram aquela palavra pistis no infinitivo, e quer dizer convicção, determinação, certeza. E não retrata muito bem o que é fé na verdade, porque é possível você ter certeza, você ter convicção de uma coisa e viver aquém dela. Por exemplo, viver sem ela. Quer ver? O diabo crê que Deus existe? Sim, ele tem convicção que Deus é Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus é justiça. Ele sabe que Deus é bondoso. Ele sabe que Deus é criador de todas as coisas. Sabe ou não sabe? Sabe, mas ele vive seguindo a Deus, os parâmetros de Deus? Não. Então fé não é apenas convicção. Por isso o problema conceitual, continuo dizendo que o nosso problema é conceitual. Fé não é apenas certeza. A palavra hebraica é emoná. O que impulsionava o povo a crer em Deus é o emoná. É uma convicção? É uma certeza? Mas diferente. É uma certeza prática, é uma certeza manifestada. Emoná é quando eu vivo de acordo com o que eu creio, eu faço o meu movimento de acordo com aquilo que eu acredito. Aí é emoná. Não existe fé sem uma ação correspondente àquela fé. É por isso essa dicotomia, essa questão entre Paulo e Tiago, para mim não existe. O que Paulo fala é o que Tiago fala, porque também para Paulo a fé sem obras também é morta. Para os dois. Só que Tiago é mais contundente, mas isso é outra discussão. Qualquer dia a gente faz um seminário sobre essa questão. Então, quando o Abacuque, ou o Paulo em Gálatas e em Romanos, ou o próprio escritor aos Hebreus fala: o justo viverá pela fé, e eu imagino Abacuque escrevendo isso em letras garrafais. Isso provocou a reforma protestante. Esse texto é o texto áureo da reforma protestante. Aliás, Lutero ele se depara com Romanos 1, 16, 17, e tem esse texto como texto-chave da reforma. O problema conceitual de reforma, depois a gente podia discutir também, né? Reforma, né? Dar uma nova forma, ou reconstruir. O justo viverá da fé, ou pela fé. A fé é algo que impulsiona a mudança. Então, fé vivida, Cristo testemunhado no dia a dia, fé vivida, graça experimentada. A graça seria a graça de Deus, ainda quando nós não merecemos. Eu não sei se já aconteceu com o irmão, já deve ter acontecido, não sei se você percebeu, mas a graça está presente sempre, todos os dias na nossa vida. Mas tem gente que não se apercebe disso. A graça de Deus deve nos impulsionar a ser a igreja que Deus quer. A igreja que nós queremos é uma igreja que entende a graça de Deus e vive e experimenta esta graça. E a graça tem tudo a ver com... Uma vez me perguntaram assim, pastor Adriano, queridos professores, querido que está assistindo, me perguntaram assim: pastor, por que as pessoas dão culto em ação... Como é que é? Mesmo? Culto em ação de graça. Quando é que acontece isso? Quando a pessoa percebe alguma coisa muito extraordinário,
da parte de Deus e resolve agradecer a Deus. Mas, meu irmão, a graça de Deus sempre tem que encontrar espaço num coração agradecido. Sempre. Graça e agradecimento andam juntos. Graça e coração agradecido. Anda junto, caminha junto. Também eu trato desse assunto naquele texto, Vento Sudoeste, é uma parábola sobre graça. O sujeito viveu uma vida cristã completamente longe dos parâmetros de Deus. Na verdade, ele até se esforçou bastante. Se você ler o texto, você vai perceber que ele foi um cristão, aos olhos eclesiásticos, exemplar. Viveu para a igreja, fazia tudo pela igreja e tal, mas a filha do sujeito abandonada, tinha pavor do pai a ponto de tentar o quê? Suicídio. Quando ele pensou que tudo estava perdido, quem chamou? Chegam os paramédicos, os médicos, e a menina que já estava morta aos olhos dele sobrevive. Isso é graça. Está lá no Vento Sudoeste, pode ler depois. Vale a pena ver esse texto. Esse texto está cheio de figuras. Aliás, esses textos são cheios de figuras. A própria cerejeira, que aparece no texto, é uma árvore que dá a ideia da imortalidade. É a primeira árvore a brotar, ainda brota no inverno. Está gelado, está nevando, a cerejeira está florida. A porta de madeira de acácia lembra a aliança que nós temos com Deus. O absinto derramado quer dizer o poder das drogas que invadem as residências, os lares. Está cheio de símbolos aquele texto. Aliás, os textos do Sino Destruído está cheio de símbolos da reforma. É para ser degustado bem devagar. Eu mudei um pouco o estilo das narrativas, porque eu percebi que alguns não estavam compreendendo totalmente. Eu estava muito teológico no negócio. Deixa eu ficar mais direto. Não sei se essa mudança agradou o leitor. Eu estou esperando um feedback. Mas fico coçando para escrever naquele estilo. Mas dizer as verdades através de parábolas. Já que nós temos grandes teólogos escrevendo, deixa eu falar a mesma coisa diferente, para ficar uma outra linha. Então, a graça experimentada é o que nos impulsiona a continuar. A graça de Deus sobre nós e as escrituras praticadas. Irmãos, nós não temos outro parâmetro, outra baliza a não ser as escrituras. Em tempos em que existem tantas vozes, ateísmo aberto, ateísmo fechado, ateísmo médio, e vai embora. É tanta teologia e teologismos, irmãos, que nós às vezes ficamos assim num tiroteio. De vez em quando vem e me perguntam uma coisa. Outro dia me falavam desigrejados, e porque os desigrejados, aí me falavam de um autor, não vou falar o nome dele para fazer propaganda, mas não pode, senão tem que cortar essas coisas, né? Quase que eu falei o nome do bicho. Aí, mas é terrível. Eles pregam, tem desigrejado, a instituição para eles está falida. Aí me perguntavam, qual é a diferença dos desigrejados para os desviados? É que os desigrejados, segundo me informaram, eles se dizem que não necessitam da igreja e muito menos de pastor. Aí volta aquele texto, eu vou voltar para a escritura e vou ver que o negócio tem alguma coisa errada. Porque na minha Bíblia está escrito assim, que nos últimos dias, homens amantes, e vai embora. Se você ler o texto, você vai perceber que está bem de acordo com o que a Bíblia reprova e não com o que a Bíblia aprova. O que o pastor Adriano falou é muito, muito sério. Igreja não é a instituição. A instituição tem falhas, a instituição física, mas igreja somos nós. Igreja é quando nós manifestamos o amor de Deus que está plasmado nas Escrituras. É com este amor que eu quero terminar, com este amor que eu quero concluir a minha fala, dizendo: não existe igreja sem amor a Deus, expressada no amor ao próximo. Um amor disposto, um amor disciplinado,
um amor determinado, diário, decidido, desmedido. Não há medida. Reparava que eu falei tudo com D? Foi de propósito para tirar onda. Falei, que inteligente. Falei, vou palavra com D. Português é rico mesmo, pastor Cristiano. Disposto, disciplinado, determinado, diário, decidido e desmedido. Não há medidas. É como Paulo falou assim, ó, meu coração está dilatado, meu coração está aberto, meu coração está sem medida para vocês. Pode vir que tem espaço para todo mundo ser amado. E este relacionamento que nos impulsiona de amor é regado pelo amor de Deus em nós, que é a plataforma principal que nos impulsiona a ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Eu agradeço a vocês o carinho.